Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Jackson. Essa aula é voltada para os alunos da primeira série do ensino médio e estamos na aula de número 25. E vamos que vamos, porque o tema da nossa aula hoje é o quê? Aconselhamento genético. E desde já venho falar para vocês o quê? Que o aconselhamento genético nada mais é do que uma etapa fundamental para aquelas pessoas que querem, desenvolver ou ter filhos que não possuam algum tipo de doença genética hereditária, tá, gente? Então, vamos para o nosso conceito, né? Esse conceito é bem básico e simples para vocês, que ele vem falar justamente sobre que é um processo de comunicação, ou seja, a família vai, né, no médico, o médico vai pedir uma bateria de exame, como eu vou mostrar para vocês a etapa, né, desse aconselhamento genético, e a partir desses resultados, o médico vai informar, né, se tem alguma associação, né, de ocorrência ou risco dessa família ou desse indivíduo desenvolver alguma doença genética ou hereditária na família, né, e métodos podem ser utilizados, né, para prevenir ou melhorar. Quando a gente fala que melhorar, gente, não é que a gente vai como é que eu posso dizer para vocês, assim, dar um upgrade na doença. Não, não é isso. É como se fosse uma forma de prevenção, uma forma de curá-la, tá? Quando eu falo aqui para vocês melhorada, no sentido de curá-la ou amenizar as sequelas dela, tá, pessoal? Então, no que consiste esse aconselhamento genético, né? É a confirmação, diagnosticação ou manejo de uma condição genética. A família suspeita que ele tem, por exemplo, o filho nasceu com síndrome de Down. Vamos saber por que esse filho nasceu com síndrome de Down. Então vamos pedir uma bateria de exames, vamos pedir o histórico da família, se já tem ocorrência, né, de síndrome de Down em outros parentes, né, pais, mães, avô, sobrinho, tio, alguma coisa nesse sentido. E aí, a partir disso, eles vão identificar a melhor conduta terapêutica, ou seja, como proceder, né, neste caso, dessa doença ou dessa síndrome, e vai calcular e comunicar os riscos genéticos de recorrência, né, em gerações futuras. Também, o aconselhamento genético, ele prevê a organização e o apoio psicológico, né, justamente para dar aquele incentivo, né, para que a família esteja ciente, esteja apoiada sobre as melhores decisões a tomar sobre determinada situação de doenças hereditárias ou genéticas. E por que nós devemos fazer um aconselhamento genético? Para permitir um planejamento familiar de melhor qualidade, né, nesta ou em futuras gerações, porque tudo que é congênito, desculpa gente, nem tudo que é congênito é hereditário, tá? Às vezes quando a gente fala em congênito, a gente está falando que ali foi uma má formação, às vezes, do feto, algum erro na formação, na decodificação, né, de alguma enzima, de alguma proteína, de algum material genético ali que foi mal codificado, tá? Mas não significa que isso seja hereditário, tá? Apenas pode ter sido um erro mesmo na formação do feto da criança, tá, gente? Também para compreender melhor as causas de doenças nas famílias, né? Às vezes a família ela tem muita ocorrência e elas querem saber se realmente isso tem a ver com o gene, né? Ou seja, com a hereditariedade na família. E quais os motivos, né, que a família precisa ter para procurar um aconselhamento genético? Quando a mãe, né, está numa gestação com idade avançada, ou seja, acima dos 35 anos, e aí você sabe que a mulher, depois de um período, ela começa a ficar mais debilitada, né, no sentido de segurar ali o feto dentro do útero, mudanças hormonais, enfim, entre outras coisas. Tá? Por isso que é importante que as mulheres acima de 35 anos de gestação, aconselha-se que elas façam esse aconselhamento genético, justamente para evitar ou prevenir, né, que a criança venha a ter alguma doença congênita ou hereditária. Tá? Também quando a mulher ou a gestante, né, encontra nos resultados anormais na ultrassom, né, ou avaliação bioquímica de risco fetal. Certo, gente? E quando também existe um parentesco entre os pais. Por exemplo, o pai e a mãe têm um parentesco muito próximo, talvez isso seja aconselhável procurar esse aconselhamento justamente para evitar que doenças hereditárias sejam passadas para os seus filhos, tá? Ou
saber se futuramente eles terão alguma doença hereditária. 2 ou mais perdas de gravidez, né? Se a mulher teve 2 ou mais perdas de gravidez, ela também precisa buscar um aconselhamento genético, saber por que a causa, tá? E quais são os objetivos desse aconselhamento genético, gente? Ajudar o paciente e seus familiares, né, a conhecer quais são os exames fetais disponíveis durante a gestação, né? E as vantagens e limites de cada um, certo? Também vai ajudar o casal a compreender os fatos médicos, né, incluindo o curso provável de uma doença que for suspeita, né, ou já diagnosticada no feto. E aí, gente, são vários os objetivos desse aconselhamento genético. Justamente uma melhor qualidade de vida, né, para as famílias, certo? Então, agora vamos para as etapas, né? No aconselhamento genético, nós vamos ter 3 etapas. A anamnese, exames físicos e investigações complementares e as hipóteses diagnosticadas. E as hipóteses diagnósticas, tá? A anamnese, o que é? São uma investigação em quê? Que o médico ali vai fazer perguntas, né? Se algum dos cônjuges tem filhos em outro casamento, né? E se caso tiver, se eles são saudáveis ou não. Porque já é um indício, né, de que existe alguma doença hereditária ou uma possível doença congênita, né, circulando ali naquela família. Se existe consanguinidade na família, ou seja, se existe casamento de parente próximo, né, primo com prima, tio com primo, tio com sobrinho, e assim por diante. Se existe histórico familiar de doenças genéticas hereditárias, tá? Se a família, a minha família, desde a minha bisavó, da minha tataravó, a gente vem sofrendo com problemas cardíacos, diabetes, enfim, doenças que vocês sabem que são ali hereditárias, tá? E se teve aborto, no caso de mulheres, né? Quantos, em que trimestre, se foi antes ou depois de ter os filhos. Certo, pessoal? E aí, os exames físicos e complementares, o que são? Os exames físicos são aqueles exames minuciosos, né? Que vai justamente na pessoa que foi afetada ou em familiares, né? Aí depende muito do que a família vai buscar nesse sentido. Às vezes a criança lá está com uma doença congênita ou hereditária, e aí a gente faz esse exame físico, né? A gente não, o médico lá vai fazer o exame minucioso nessa criança ou nesse adulto, nesse adolescente, e aí a partir disso ele vai tirar as suas conclusões, né? Também vamos ter a fotografia da infância, né? Dos afetados ou falecidos, tá? Também o que temos ali? Os complementares. O cariótipo, né, da pessoa, a malformação congênitas múltiplas, retardo mental, alteração na ultrassom, atraso no desenvolvimento psicomotor e a infertilidade. Certo, pessoal? Então, gente, a hipótese diagnóstica é a última etapa do aconselhamento genético, né? Nessa hipótese, ela visa estabelecer 3 critérios, né? Os problemas genéticos, se o problema é genético ou não, né? Se ele é cromossômico, monogênico, poligênico ou multifatorial, certo? O segundo é estabelecer o padrão de herança naquela família específica. E o terceiro, consultar outras especialidades médicas, né? Então, a partir do que foi diagnosticado que é um problema genético, se não é, e aí ele vai passar para um nível mais cromossômico, ou seja, eles vão analisar, né, o cromossomo ali, saber o que está havendo, se teve alguma malformação ali, alguma proteína que foi mal codificada, algo que deu errado na formação do feto, certo? E aí, a partir disso, eles vão estabelecer um padrão de herança, ou seja, as famílias, só dessa geração aqui começou a apresentar esses problemas, as gerações passadas também já viu. E com isso, eles vão encaminhar essa família para outras especialidades para futuros exames, certo? E aí, o que deve ser informado no aconselhamento genético? A explicação de como foi feito o diagnóstico, né?
explicar a doença, que tipo de doença, por que que aquela doença aconteceu, né? Explicar a diferença para outras doenças também, explicar as causas, né? Quais os motivos que levaram a isso, se foi consanguinidade, se é uma doença hereditária vinda do pai ou da mãe, né? E aí também vamos falar sobre como prevenir a recorrência, ou seja, como a gente vai evitar que futuras gerações venham a sofrer dessa mesma doença. E por último, a gente vai falar sobre as possibilidades de diagnósticos pré-natal em futuras gerações. Certo, gente? Então, pessoal, a nossa aula acaba por aqui. Eu deixo para vocês aqui esses 3 links de aprofundamento do tema, né? Para essa e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque, certo? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.